Hoje vamos olhar através da história para explorar os maiores impérios que já existiram. Desde os poderosos exércitos do Império Mongol até as grandiosas conquistas do Império Britânico e Império Mongol. Começamos nossa jornada com o lendário Império Mongol, fundado por Genghis Khan no século XIII. Esse império nômade desafiou todas as expectativas, conquistando territórios que se estendiam desde a Ásia Central até a Europa. Com uma quantidade impressionante de 100 mil a 150 mil soldados, eles governaram uma população estimada em 100 milhões de pessoas. Suas conquistas abrangiam vastas regiões, incluindo a China, Pérsia, Rússia e Europa Oriental. Sem dúvida, o Império Mongol se destacou como o maior império contíguo da história. Império Britânico. Em seguida, viajaremos para o século XIX, quando o poderoso Império Britânico alcançou sua supremacia. Com cerca de 5 milhões de soldados em seus momentos de pico, eles governaram uma população de aproximadamente 458 milhões de pessoas em 1939. Seu território se espalhava pela Europa, América do Norte, Índia, África e partes da Ásia e Oceania. Sendo a maior potência colonial e imperialista do mundo, o Império Britânico deixou um legado complexo que ainda afeta muitos países até os dias atuais. Suas influências políticas, econômicas e culturais foram profundamente enraizadas em diversos continentes. Império Russo. Agora, desbravaremos as vastas terras do Império Russo, que se estendiam por toda a Eurásia. Com uma impressionante quantidade de tropas, cerca de 1,3 milhão de soldados durante a Primeira Guerra Mundial, e governava uma população de aproximadamente 170 milhões de pessoas em 1917. Expandido para a Sibéria, Ásia Central e partes do leste da Europa, o Império Russo tornou-se o maior país do mundo em extensão territorial. Sua herança cultural, científica e literária ainda é celebrada na atualidade. Império Espanhol. Nossa próxima parada é o fascinante Império Espanhol. Sua grandiosidade abrangia territórios nas Américas, Ásia, África e Europa. Com aproximadamente 50 mil soldados em seu auge, o Império Espanhol governava uma população de cerca de 42,5 milhões de pessoas em 1850. Conquistando a maior parte das Américas, incluindo México, Peru e partes da América Central, além das Filipinas, Guam e outros territórios ultramarinos, seu legado deixou uma forte influência cultural em várias regiões. A língua espanhola, por exemplo, ainda é amplamente falada por milhões de pessoas no mundo. Império Qing. Agora, adentraremos as terras do Império Qing, o último império dinástico da China. Com uma impressionante quantidade de 1,5 milhão de soldados em meados do século XIX, eles governavam a maior população do mundo, estimada em cerca de 432 milhões de pessoas em 1800. Expandido para a China, Mongólia e Tibete, o Império Qing foi marcado por sua cultura diversificada e contribuições significativas na arte e na arquitetura. A Grande Muralha da China, uma das 7 maravilhas do mundo moderno, é um legado impressionante dessa era. Império Otomano. Continuemos nossa jornada, agora adentrando o majestoso Império Otomano. Sua expansão territorial englobava Europa, Ásia e África do Norte. Com uma quantidade de tropas que variava entre 100 mil e 200 mil soldados no século XVI, esse império governava uma população de aproximadamente 40 milhões de pessoas no século XVII. Com o domínio do sudeste da Europa, Oriente Médio e norte da África, o Império Otomano se destacou como um dos maiores impérios islâmicos da história. Sua influência cultural, arquitetônica e gastronômica ainda é apreciada em várias partes do mundo. Império Achemênida. Viajemos agora para o distante passado do Império Achemênida, o primeiro grande império da antiguidade. Com uma impressionante quantidade de 1 milhão de soldados em seu auge, eles governavam uma população de aproximadamente 50 milhões de pessoas em 480 a.C., expandindo-se pelo Oriente Médio, Egito e partes da Ásia Central. O Império Achemênida deixou um legado cultural e político que ressoou através dos séculos. Suas realizações arquitetônicas, como a construção do famoso Palácio de Persépolis, são verdadeiros testemunhos de sua grandiosidade. Império Maurya. E agora, retornemos para a Índia Antiga para conhecer o Império Maurya. Com uma quantidade estimada de 600 mil soldados durante o reinado de Chandragupta Maurya, esse império governava uma população de aproximadamente 50 milhões de pessoas em 300 a.C., unificando grande parte do subcontinente indiano.
O Império Maurya promoveu o budismo sob o governante Ashoka, deixando um significativo impacto cultural e religioso. Suas realizações na arte, arquitetura e governança ainda são celebradas na Índia moderna. Império Gupta. Continuemos na Índia antiga e adentremos o esplendor do Império Gupta. Embora informações sobre sua quantidade de tropas sejam limitadas, esse império governava uma população de aproximadamente 50 milhões de pessoas em 400 d.C., considerado uma época de ouro na Índia. O Império Gupta floresceu com avanços nas artes, ciências, matemática e medicina, além de rotas de comércio que conectavam a Índia ao resto do mundo. Suas contribuições para a matemática, incluindo o sistema numérico hindu-arábico, foram fundamentais para o desenvolvimento da ciência moderna. Império Macedônico. E, por fim, encerramos nossa jornada na Grécia Antiga, onde o Império Macedônico, liderado por Alexandre, o Grande, brilhou intensamente. Com sua incrível quantidade de tropas, embora não seja precisa, Alexandre conquistou vastos territórios desde o Egito até a Índia. Governando uma população diversificada e deixando para trás um legado cultural helenístico, suas conquistas moldaram o mundo antigo e influenciaram as civilizações posteriores. A disseminação da cultura grega em várias regiões ainda é percebida na arte, filosofia e língua. Império Bizantino. Agora, vamos explorar o Império Bizantino, uma continuação do Império Romano do Oriente. Fundado no século IV d.C., esse império prosperou ao longo dos séculos, com sua capital em Constantinopla, a atual Istambul, na Turquia. Com uma quantidade de tropas variável ao longo de sua história, o Império Bizantino governava uma população que chegou a cerca de 20 milhões de pessoas em seu auge. Com uma rica herança cultural e uma influência significativa na política e na religião, o Império Bizantino resistiu a inúmeras invasões bárbaras e se manteve como uma potência do mundo mediterrâneo até sua queda em 1453. Império Inca. Nossa próxima parada é nas exuberantes terras dos Andes, onde floresceu o Império Inca. Fundado no século XIII, esse império indígena abrangia uma vasta extensão territorial na América do Sul, incluindo os atuais Peru, Equador, Bolívia e partes do Chile, Argentina e Colômbia. Com uma quantidade de tropas estimada em cerca de 100 mil soldados, os Incas governavam uma população de aproximadamente 12 milhões de pessoas em seu apogeu. Conhecidos por suas notáveis construções em pedra, como a cidade de Machu Picchu, os Incas desenvolveram uma sociedade avançada com avanços notáveis na agricultura, arquitetura e engenharia hidráulica. Império Sassânida. Agora, vamos explorar o Império Sassânida, uma poderosa dinastia persa que existiu entre os séculos III e VII d.C. Esse império dominou uma vasta região que incluía o atual Irã, Iraque, partes da Ásia Central, Afeganistão e até mesmo a Síria e o Egito em alguns momentos. Com uma quantidade de tropas estimada em torno de 100 mil a 150 mil soldados, o Império Sassânida governava uma população de aproximadamente 40 milhões de pessoas em seu auge. Conhecido por sua administração eficiente e inovações culturais, esse império manteve um notável legado, influenciando diversas áreas, como a arquitetura, arte, religião e sistema legal. Império Khmer. Nossa última parada é nas terras do Sudeste Asiático, onde floresceu o Império Khmer. Fundado no século IX, esse império se destacou por construções magníficas, sendo o maior exemplo o Templo de Angkor Wat no Camboja. O Império Khmer se estendia por boa parte do atual Camboja, Laos, Tailândia e Vietnã. Embora informações sobre suas tropas sejam limitadas, governava uma população de aproximadamente 1 milhão de pessoas em seu apogeu. Conhecidos por seu talento em engenharia e arquitetura, os Khmers construíram complexos urbanos avançados e desenvolveram um sistema de irrigação que impulsionou a produção agrícola. E esses foram os maiores impérios do mundo. Muito obrigado por assistirem até aqui.